Olá pessoal, então vamos dar prosseguimento aqui para a parte 2 do livro do Marcelo Gleiser, físico brasileiro, importante renome de vários artigos, internacional, renome internacional, do seu livro A Simples Beleza do Inesperado. Então, é pelo conhecimento do que se sabe que se vai em busca do que é desconhecido. Esse é o mistério que todo cientista, ao menos através de um método científico razoável, busca, né? Então, busca através do que se conhece pelo que não se conhece, né? Sobre a vida fora da Terra, primeiramente, se busca compreender como que a vida existe aqui na Terra, porque a gente não tem compreensão de como surgiu a vida aqui na Terra. Mas essa busca desse surgimento da vida na Terra nos dá indícios de como deve ser nos outros planetas. Então, a partir do que é conhecido para o que não é conhecido, é assim um método seguro de estudo, né? A construção do conhecimento ele não tem fim. Então, quanto mais se descobre, mais se conhece as coisas, mais perguntas surgem, né? Quando nós tínhamos o microscópio, o surgimento do microscópio, o surgimento do telescópio, né? Surgem outras indagações, né? O que a gente descobre com o telescópio que o universo não é estático. O nosso planeta azul, ele é apenas um no meio de uma galáxia, onde existem milhares de galáxias no universo. Então, gera-nos perguntas infindáveis sobre a origem do universo, a partir da construção desses instrumentos e a partir do conhecimento, né? Mas existem muitas outras dúvidas que não são solucionadas e que não irão, talvez, ser solucionadas por um grande tempo. Como conhecer o universo sem sair dele, por exemplo? Como é que a gente conhece o universo todo sem sair dele? Esta é uma pergunta que não tem solução na ciência. O sistema quântico, como determinar variáveis bem definidas dentro do sistema quântico? Também não se tem isso. O que se usa são consequências da teoria quântica. Mas explicar tintim por tintim em detalhes tudo que acontece de uma forma determinística, não tem como fazer, por enquanto. A questão de uma matemática que explique tudo o que existe, né? Tintim por tintim, não se tem isso. Descrever o cérebro humano por completo, né? Eu gosto de comparar o cérebro humano como o universo, né? Muitas incógnitas que a gente desconhece, e é um mundo muito incrível, né? Tanto do cérebro humano, né, nas redes neurais e as sinapses, e o mundo do universo. Então são mundos muito fascinantes, né? Então não se tem um catálogo pronto sobre o conhecimento das coisas, né? A própria noção de infinito do universo é uma noção temporária, que o infinito é aquilo que não tem começo nem fim. Mas como é que a gente pode ter certeza disso se a gente não sai do universo para observar, né? Então, uma teoria física, ela busca a beleza, ela busca a elegância, e quanto mais ela explicar os fenômenos com poucos conceitos, com poucas explicações, melhor ela é, né? Tanto é que se tenta até hoje desenvolver uma teoria de tudo, né? Que ainda são hipóteses de uma teoria que explicaria todas as outras leis, né? Que estaria embutido o eletromagnetismo, as leis de Newton, a quântica, tudo dentro de uma única teoria, né? Isso é uma forma muito difícil, muito reducionista, né? Talvez a gente não consiga isso. Stephen Hawking tinha propostas sobre isso, mas são algumas extrapolações do conhecimento que não são verdades no atual momento, em 2020, que a gente está gravando o vídeo. Então, a emoção ela deve pairar
a mente de quem pesquisa, né? Assim como quem vai pegar o peixe, né, que se maravilha com a natureza, às vezes não é o tamanho do peixe que importa, e sim aquele maravilhamento de buscar soluções e mistérios, né? Então Einstein dizia que aquele que olha a natureza e não se vislumbra com ela é como se fosse uma vela apagada, né? Então você não tem mais emoção naquilo, não tem mais vontade ao ver as coisas, em se desafiar, e aí então seria uma vela apagada. Não vamos ser velas apagadas, hein? E essas ideias científicas, então, elas não podem ser colocadas fora de contexto, né? Que acontece muito com a física quântica, por exemplo, que dá margem ao misticismo e a margem da superficialidade sobre os conhecimentos. Então, nós não podemos usar a física quântica para explicar Deus, usar a física quântica para explicar fenômenos paranormais, ditos sobrenaturais, né? Porque fantasmas, espíritos, enfim, porque a física quântica tem um ramo, uma metodologia específica dentro da ciência, né? Então, é um problema muito sério essa mistificação da física quântica, então, que se usa fora do contexto do que é de verdade a teoria, né? Então, o Marcelo Gleisi, para ele, uma postura correta é ser agnóstico, né? O agnóstico, ele não acredita em Deus, mas ele não diz que não existe, ele espera provas. Então, assim como extraterrestres, a gente nunca viu, não tem provas, então a gente não pode dizer que existe, mas a gente não pode dizer que nunca vai existir, porque a gente precisa das provas para comprovar. Então, o agnóstico é assim, não acredita em Deus, mas não tem nada contra, fica à mercê das evidências, né? Como nós não temos evidências hoje científicas da existência de Deus, então se resguarda para um futuro, quem sabe, ter explicações. Então isso é fruto da fé, da religiosidade de uma pessoa, então é um outro ramo e não um ramo científico, não dá para misturar essas coisas, né? Então isso tem consequências muito sérias, né? Existem muitas coisas dentro da ciência que não tem explicação. A matéria escura e a energia escura, elas são desconhecidas, né? Elas foram observadas no movimento de galáxias, né? Se observou que algumas galáxias tinham uma atração gravitacional mais forte do que outras, por coisas que não eram materiais. Então foi daí que se detectou essa tal matéria escura, que se deu esse nome, mas que ela não é nada não tem prótons, não tem elétrons, ela é um outro tipo de matéria que ainda está para ser estudada. É um ramo muito vasto dentro da ciência. O universo e a matéria e a energia escura são um ramo muito vasto de conhecimento há décadas agora em frente dentro da ciência. É um ramo bem produtivo, frutífero, né? Vai dar muitos frutos esses estudos, porque ninguém sabe o que é. Se você sabe, é a consequência, que é a atração gravitacional muito grande, tanto é que ela foi observada quando galáxias eram desaceleradas ali por essa coisa ali que se deu o nome de matéria escura. Então foi assim que ela foi descoberta, né? Observando o cosmos. E o emaranhamento quântico é algo que não tem muita explicação ainda, porque o que é o emaranhamento quântico? O emaranhamento quântico é aquela proposta do Einstein, que ele inclusive dizia que nós teríamos que não ter mais a velocidade constante da luz. Isso é um problema sério, não tem como comprovar isso. Então, que seria uma ação à distância fantasmagórica, o Einstein chamava isso. Então, seria dois elétrons ou dois prótons que tem, o outro sabe a distância, sabe a existência dele. Existiria um gêmeo que sabe a existência dele, como dois irmãos gêmeos. Dois irmãos gêmeos, um estuda nos Estados Unidos, outro no Brasil. Aí um coloca a camiseta verde nos Estados Unidos, automaticamente no Brasil o cara lá coloca uma camisa amarela, sabendo, para não ser igual. Então ele teria essa ação à distância. Só que isso acontece entre as partículas, o elétron, o próton.
Então, algumas partículas isso acontece, elas sabem da existência da outra, mesmo à distância. Então, esse é o efeito de emaranhamento quântico, a questão não local. Então, ela sabe da partícula sem interagir com ela. Ela sabe da existência uma da outra e escolhe a coloração, entre aspas, que vai exercer. Isso é aplicado muito na produção tecnológica, nos futuros computadores quânticos, como aplicação. Mas não se tem uma explicação de como isso acontece, qual é o processo para que isso aconteça, não tem explicação. Mas é muito usado na tecnologia e nos futuros computadores quânticos. Vai ser muito normal, isso já está sendo desenvolvido, né, essa tal não localidade. Então não tem nada a ver com misticismo, e sim algo que não se tem explicação dentro da ciência. A gente não pode fazer enxertias de misticismo, né, onde a ciência não explica. Isso é muito perigoso para nos dar conhecimentos superficiais da nossa realidade. Então a questão do bóson de Higgs também foi analisado com muita cautela, né? Foi um consenso coletivo, porque a ciência ela se molda através de um consenso coletivo, né? Assim, quando o telescópio Hubble observou que as galáxias estavam se afastando umas das outras, e aí o espectro delas se dá no vermelho. Então, a partir daí, quando as galáxias estão se afastando, né, que se chama o redshift é o espectro, então, de que a gente está vendo, fica mais para o vermelho, e assim que uma unanimidade dentro da ciência se comprovou que as galáxias estavam se afastando, então o universo estava em expansão, graças às observações telescópios, né? E principalmente o telescópio Hubble, né, que é um dos... tem vários outros telescópios, mas especificamente sobre a expansão das galáxias, foi o Hubble, né, denominado assim um grande telescópio de muita capacidade. Em breve está se lançando um outro, James Webb, também infravermelho, que vai nos dar outros questionamentos, né? A ideia não é gerar o conhecimento total, porque o conhecimento não tem fim. A questão é gerar novas indagações, porque esse telescópio com certeza vai gerar novas indagações, assim como o telescópio Hubble também fez a gente tecer novas argumentações, novos questionamentos. Então, o bóson de Higgs também foi, através de muito estudo, foi descoberto, e ainda tem muitos estudos sobre ele em desenvolvimento, né? E o melhor é ficar na dúvida do que promulgar uma questão errada. É o que dizia Feynman, né? Porque os conhecimentos têm limites, né? Nós somos limitados pelo que a gente entende, e a gente deve aceitar os desafios de aprender novas coisas, né? A gente deve aceitar os desafios, aproveitar esses desafios para aprender, né? Porque às vezes chega no momento na ciência ou na vida da gente que as coisas dão errado, a gente não entende mais o que está acontecendo. Então o desafio é reformular tudo, e ter essa coragem é muito importante. Então a física, ela busca descobrir as leis da natureza, ela não busca criar leis da natureza, porque as leis da natureza já existem, ela é um produto, as leis da natureza. Então a física se atém, melhor dizendo, de estudar as leis da natureza. Como isso? Pelo estudo do comportamento e das propriedades da matéria, em todos os seus arranjos, né? E assim como numa pescaria, onde tu tenta pegar o maior peixe, mas nem sempre consegue, sempre mantém a esperança de novas conquistas. É assim que a ciência, né? Que é essa bela comparação, dessa bela analogia que faz o Marcelo Gleiser no livro, comparar a arte da pescaria com a ciência. Porque na pescaria você está meditando à espera de um grande peixe, ou só contemplando a natureza. O peixe é a consequência de um bom trabalho. Você pode não pegar um peixe, mas você aproveitou, se deslumbrou, ficou feliz fazendo aquilo que o contato com a natureza. E o cientista é assim também, mesmo que ele não descubra algo muito relevante, ele fica feliz
mantém sempre a esperança de uma nova descoberta e de utilidade de seus produtos, de seus conhecimentos.